Atos, capítulo 7, 9 a 14, tem ali no seu roteiro. Vamos ler juntos, em voz alta. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Esse o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos. José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família. Fala conosco, Pai, por meio da tua palavra. Amém. Amém. Vamos sentar. Não está todo o texto aqui, eu tirei algumas coisas para que coubesse no roteiro. Cite duas qualidades que você considera as mais marcantes na vida de José. José, com certeza, foi um homem marcado por qualidades, né? Então, cite aí, né, duas qualidades que você julga as mais importantes na vida de José. Então, você vai escrever aí, anota aí, duas qualidades. Gente, que história linda que esse homem tem, né? Aqui, contextualizando essa história de José no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, está aqui o Estevão, no seu discurso, citando Atos de alguns dos patriarcas. Dentro disso, nós temos aqui Atos de José, dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Nesse discurso, uma análise desse discurso aqui de Estevão, é possível dizer que ele citou José como sendo uma figura de Cristo. Né? Ele citou José sendo invejado, rejeitado por seus irmãos. Isso era, quando ele fala isso, é um exemplo de atos dos judeus com relação a Jesus. É possível a gente ter esse entendimento nesse discurso de Estevão. Não é algo absoluto, não é afirmativo, mas muitos comentaristas acabam concordando nisso. Há também a citação de que os irmãos de José o venderam a estrangeiros, assim como Jesus foi vendido também. E também os judeus colocaram Jesus na mão dos romanos, na mão dos estrangeiros. Então, no discurso de Estevão é possível ter essa interpretação também. Alguns detalhes. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo quando ele tinha, alguém sabe quantos anos? 17 anos. Olha aí, ó. Olha aí, 17. Olha ali, ó. O Henrique ali, valeu, cara. 17 anos de primeira ali, ó, de primeira, né? E 20 anos mais tarde, talvez 21 ali, né? 20 anos mais tarde, ele teve o seu primeiro reencontro com os seus irmãos, certo? Se você ler esses versículos ali, você vai entender esses cálculos, esses números ali, né, que são colocados ali. Ele teve o primeiro reencontro com os seus irmãos. Nesse primeiro reencontro, eles não reconheceram José. José, ele era, então, o governador do Egito, certo? A gente conhece a história dele, não vou agora falar de todos os detalhes, mas ele estava no governo do Egito e ele vestia roupas egípcias,
E os egípcios, eles usavam a barba raspada, os hebreus eram barbudos. José, quando viu seus irmãos, ele não se fez conhecer, não era conhecido, 20 anos tinham se passado, e ele, para conversar com os irmãos, usa um intérprete para falar com os seus irmãos. E José revelou a identidade dele quando ele tinha 39 anos, no segundo momento em que ele se encontrou com os seus irmãos. E nesse período todo, do primeiro encontro ao segundo, quando José detém um dos irmãos para que não voltem como uma garantia, e nas conversas dos irmãos, e tudo que aconteceu, sabe, com certeza, Deus, ele trabalhou muito na vida de José e de seus irmãos. Diante da aflição que os irmãos de José estavam vivendo, eles refletiram na sua vida e nos seus erros passados. E eles disseram, a gente se livrou aí do nosso irmão, nós o vendemos, e sabe, isso que está acontecendo com a gente hoje é castigo. Então, em meio ao sofrimento, Deus esteve trabalhando na vida dos irmãos de José, mas também, com certeza, muita coisa na vida do José. Na história da vida do José, e os atos que ele exerceu são coisas lindas, nós já analisamos aqui, e é uma vida que nos ensina demais. Tem muitas lições para aprendermos com José, e a gente não vai lidar com todas elas não, só com algumas. Nós estamos no TCL, que tem a intenção de capacitar, de treinar líderes cristãos. José foi um líder. Por que ele foi o líder que foi? Como ele chegou a essa liderança? Por que Deus fez o que fez? Então, qualquer cristão deve aprender com José. Mas eu diria que, sobretudo nós, líderes, somos desafiados a aprender com José. O que a gente vê aqui? Nós vemos aqui no relato de Estevão que o José sofreu inveja. No relato dele vemos a presença da inveja, das aflições, das injustiças. E também dá para conectar tudo isso com Jesus, José como um tipo de Jesus que foi invejado, teve aflições, foi injustiçado. Mas o que a gente mais vê em José foi a presença de Deus em todos os momentos da existência desse homem. Por que Deus sempre esteve com ele? Porque ele sempre esteve com Deus. Eu gosto muito da declaração da Bíblia a respeito do rei Asa. Eu acho que é segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ou 2, acho que 2, quando Deus diz a Asa, Asa, eu estou com você enquanto você estiver comigo. Se você me deixar, eu te deixo. O que Deus está dizendo, eu quero estar com você, mas eu respeito a tua decisão. Se você não me quiser, eu não fico com você. E o querer ou não a presença de Deus não é uma simples declaração verbal, é uma declaração de vida, de obediência. E nós vemos que em todos os momentos Deus estava com José, porque José estava com ele. Por que Deus estava com José? José decidiu adotar um comportamento nobre e obediente. Vários citaram aqui o exemplo de José como obediente. E a obediência do José foi desde o tempo da adolescência. Isso ajudou
chegar onde ele chegou até mais novo. Quanto antes a gente decide andar com Jesus, obedecer a Deus, tanto antes nós desfrutaremos das bênçãos de Deus. Enfim, às vezes alguns jovens dizem, não vou levar Deus tão a sério, vou aproveitar a vida, depois eu volto. Sabe, isso é tão ruim, se machuca, detona com a vida. E muitos não conseguem voltar, e se envolvem em tantas coisas e depois não voltam, acaba perdendo a eternidade. O Judá, desde cedo, ele se comprometeu com Deus, com a verdade, e ele não deixou. E não é porque ele obedeceu que ele não sofreu. Não sofreu porque obedeceu. Mas desfrutou depois. Então, eu gosto muito do TCL aqui, tem todas as faixas etárias, né? Tem ex mais novos aqui, os juniores, adolescentes, jovens, tem adultos, terceira idade. E como é bom ver os mais jovens aqui também se comprometendo com Deus, sabe? Esses vão chegar mais rápido no propósito de Deus. E é o José que, enfim, que tinha 17 anos, é um cara diferente. Ele era um ponto fora da curva. Enfim, era diferente. Ele tinha outra postura, outro comportamento, diferenciado. José foi vítima de inveja, como nós já temos visto aqui, a palavra da lacuna ali é inveja, por ser diferente. Quando a gente decide ser diferente, sabe, vai ter gente nos invejando, nos criticando, nos ironizando. Enfim, eu lembro na minha vida de algumas situações, algumas ironias que eu sofri. Mas sabe, quando eu olho para a minha vida e a vida daqueles que me ironizaram, que riram de mim, meu Deus, a diferença é absurda. É absurda. José sofreu isso porque ele era diferenciado, pois ele não era conivente. Não era conivente com o comportamento errado de seus irmãos. Não era conivente com o comportamento errado de seus irmãos. A Bíblia diz que ele contava ao pai a má fama deles. Os irmãos de José eram terríveis. Má fama. Até o fato de que eles fizeram o que fizeram com José mostra que os caras eram terríveis. Terríveis. José estava no meio de gente terrível, mas ele se recusou a ser um produto do meio. Ele aceitou o desafio de ser diferente no seu meio. Ele sofreu as perseguições, era invejado, passou pelo que passou, mas sabe, ele não negociou os princípios de uma vida correta. As pessoas que adotam comportamentos nobres, sabe, elas vão se sobressair. E pessoas assim acabam sofrendo algumas represálias por parte daqueles que têm deficiência no caráter deles. Gente que é mau caráter, não gosta de gente de bom caráter. Sabe, outros, às vezes, por terem tomado decisões erradas e estarem sofrendo consequências disso, como uma reação, eles desejam
impor algum tipo de sofrimento àqueles que são vistos em lugares de destaque. Aqueles que estão em lugares de destaque porque tomaram decisões corretas, e então os invejosos se levantam. E a inveja é inevitável. Aquele que, enfim, a Bíblia diz, aquele que quiser viver piamente vai ter perseguição. As pessoas têm inveja, falam mal daquele que obedece, porque eles começam a ver que o comportamento é diferente, que Deus está abençoando, que Deus está usando, que Deus está fazendo coisas. E tem gente que reclama, mas eu não faço mal para ninguém, por que tem inveja de mim? Sim, foi sempre assim. O Caim teve inveja do Abel, acabou matando o Abel. Então, a inveja existe, não adianta a gente chorar porque os outros têm inveja da gente, ficar lamentando. Não. Ei, vamos para frente. Vamos orar por eles. Mas isso acontece. Mas a gente não vai ficar vivendo com medo da inveja dos outros. Não. Vamos continuar vivendo como Deus nos propõe. Os cristãos da atualidade, nós devemos refletir sobre esses atos, sobre os nossos atos, melhor dizendo, à luz dos atos de José. Relembrando a história de José, começou aí, comportamento correto, os irmãos dele não tinham esse comportamento, venderam para uma caravana lá de ismaelitas, midianitas, alguma coisa assim, e essa caravana os vendeu lá no Egito, foi para a casa de Potifar, como escravo, mas um caráter íntegro sempre vai aparecer. Se sobressai. A pessoa que tem um caráter moldado com os princípios divinos, sabe, isso transpira nela, isso está no rosto, isso está na fala, isso está no gesto, isso está na reação. E às vezes tem muita gente, às vezes algumas pessoas mais vividas, né? Mais vividas, eu lembro do meu avô, né? Que às vezes o meu avô chegava assim, nunca viu o cara, olhava assim para a cara do sujeito e, enfim, não vou nem repetir o que ele dizia. Mas, enfim, ele não errava. E se era gente boa, se era gente de Deus, ele nunca tinha visto. Ele olhava e dizia, esse cara é bom. Dá para confiar. Sabe por quê? Porque isso vem. Né? Tem alguns que conseguem mascarar um pouco, né? Mas, enfim, e o José, assim, onde ele chegava, ele inspirava confiança. Ele chegou na casa do Potifar, foi indo, e Potifar colocou o escravo hebreu como mordomo da casa dele, entregou tudo para ele. Ele nem perguntava o que acontecia. Daí a gente conhece a história, a mulher do Potifar gostou do José, começou a abordá-lo e recusou todo o tempo. Até que ela arma para ele, se disse atacada por José, e o Potifar manda o José lá para a cadeia, e ele fica na cadeia, ele está lá na prisão, e lá na prisão, de repente, o cara está lá, confia, ele tinha a chave da cela de todos os presos, ele enfim, era o líder lá dentro. É o cara de Deus.
essa pessoa que vive com Deus independente das circunstâncias. Ele está lá, ele se sobressai. Alguém cheio de Deus, alguém que, a despeito das circunstâncias, ele continua fiel. Continua fiel. E da prisão, ele vai lá para o governo. Você sabe, uma das coisas que mais me impressiona na vida de José é que em toda essa caminhada, em tanta perseguição, em tanta injustiça, em tanta decepção, eu não vou dizer que ele nunca teve algum momento de crise ou de questionamento, mas é nítido que ele venceu tudo isso, ele lidou com tudo isso. Ele estava com Deus, porque alguns detalhes nos mostram. Quando ele estava lá na cadeia, e ele ouve o sonho do padeiro e do copeiro, né? Enfim, vê que eles, lá que o padeiro e o copeiro estavam mal, pergunta: ei, o que houve aí? Ah, que a gente sonhou. O que vocês sonharam? Eles contaram o sonho, o José, na hora, interpretou. Sabe o que isso mostra? Ele andava com Deus em todo o tempo. Mesmo que foi injustiçado, estava na cadeia injustiçado. Ele sabia que a justiça era dos homens e não de Deus. Ele não ficou revoltado com Deus. Não, ele estava com Deus. Tanto é que veio o sonho, na hora, o cara, ele estava ligado com Deus. Ele não permitiu que as adversidades o desligassem de Deus. Que as injustiças humanas. Ele não ficou carregado de mágoa, de ódio da mulher do Potifar. Não estou dizendo que foi fácil, mas ele tinha lidado com isso. Ele não estava cheio de ódio dos irmãos, não sabe. Ele tinha um coração limpo porque ele podia ouvir Deus. Ele interpretou o sonho dos caras e falou: olha, ó padeiro, você vai para o vinagre, cara. Você vai morrer. Você, copeiro, você vai ser restaurado a tua função. E quando você chegar lá, lembra de mim que eu estou aqui injustamente. Ele era íntegro, mas ele também não deixava as boas oportunidades fugirem. Ele viu que Deus estava ali, uma oportunidade, e ele fala: lembra de mim quando você chegar lá. Então, ele era santo, mas ele era ligado. Ele não era safado, mas era ligado. Santo, honesto. Mas ele tinha a percepção das boas oportunidades. E o que acontece? Acontece o que ele interpretou do sonho, o copeiro vai lá junto a Faraó, esquece do José. E o José podia ficar amargurado. Ninguém lembra de mim, tadinho de mim. Ninguém gosta de mim. Olha, eu só faço bem. Só faço bem, olha o que acontece comigo. Nem lembro de mim. Ele não ficou assim, todo magoadinho. Sabe por que eu sei disso? Porque quando o faraó sonhou, e daí o copeiro lembrou dele. Sempre vale semear. Nós nunca sabemos quando a colheita virá. Ele lançou a semente que parece que não tinha dado nada. O cara tinha esquecido. De repente a semente vem. E daí na hora que vem isso, que o copeiro lembra, fala: tem um cara lá na prisão, o José, quando eu estava lá, eu com o padeiro, nós sonhamos, e ele interpretou, deu tudo certo. Daí o faraó disse: manda chamar o cara. E daí chegaram no José: olha, José, aqui teve um sonho lá do faraó, ele quer que você conte.
Daí o José não pediu alguns dias, uma semana, 40 dias para consertar a vida dele, que ele estava malzinho com Deus, então ele tinha que se consertar para depois ouvir. Não, foi na hora, ele estava preparado. E a Bíblia diz que ele arrumou a barba, ele se ajeitou, enfim, arrumou a roupa, algo assim. Ou seja, ele se cuidou, ele honrou esse protocolo também. E daí o faraó disse, olha, eu tive um sonho, os magos aí não conseguiram interpretar. Daí ele diz, a Deus pertence a revelação. Sabe o que ele está dizendo, faraó? Conta que eu estou assim com Deus. Né? Esse cara é o cara que tem muito para nos ensinar. Muito para nos ensinar. Meu Deus, eu nem sei onde que eu estou aqui mais. Né? Mas o que é que se diz nesse mundo? O que é que as pessoas dizem? Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Se os irmãos de José eram maus, por que ele não era mau? Sabe, a mulher do patrão se ofereceu para ele. Enfim, por que eu não vou, enfim, desfrutar de alguma aventura sexual aí? Ninguém está vendo. Ele ousou ser diferente, se colocar diante da vontade divina, ele honrou Deus. Deus sempre honra os alinhados com ele. Deus sempre os honra. Deus sempre os honra. José não se permitiu a fazer o que a maioria faz. José não se permitiu aventuras sexuais. Ele não se permitiu a entrar no meio dos outros que estavam lá na cadeia e se revoltar com eles. Ele não deixou de agir corretamente, mesmo diante das injustiças e sofrimentos. José teve atitudes corretas mesmo quando tudo dava errado na vida. José tinha atitudes certas mesmo quando todos ao seu redor tinham comportamentos errados. E Deus levou esse homem onde ele foi por causa também de tudo isso. Eu diria que o último grande ato de José. Pulei? Obrigado. Vamos lá. Devem nos chamar a atenção os atos de José diante das injustiças e aflições que ele sofreu. Ok? Então, as palavras da Cunha. Sabia que eu tinha viajado muito aqui, né? Quer me perder, né? Atos, injustiça e sofreu. Né? Ok, agora vamos lá para baixo. O último grande ato de José, a respeito do qual a gente quer refletir aqui, é o de perdoar. Perdoar seus irmãos e receber sua família. Muitos falaram aqui do coração perdoador, e como é verdade isso. Aqueles que haviam feito a maior de todas as injustiças contra José, agora estavam diante dele. Os irmãos de José que o tinham vendido, que tinham causado todo aquele mal, eles estavam agora nas mãos de José. E José, governador do Egito, ele podia fazer o que quisesse com os caras. José tinha, inclusive, a autoridade de executá-los e de matá-los.
E o que era muito normal para aquela época. José poderia escolher matá-los. Contudo, novamente ele fez uma escolha diferenciada e nobre. Ele escolheu o quê? Perdoar. Jesus lá na cruz escolheu perdoar. Estevão, nós vamos ver lá depois, escolheu perdoar. E eu e você somos chamados ao perdão. O verdadeiro cristão, o líder excelente é aquele que em seus atos sempre acrescenta o perdão. Deus honrou José e o levou onde o levou porque ele soube perdoar. Tem muita gente que está encalhada na vida, em alguma área da vida, e mesmo ministerialmente falando, a coisa não anda, porque falta perdoar. Eu diria que uma das coisas que o diabo mais tem medo é do cristão, é do líder que perdoa. Mas eu também diria que uma das coisas que o diabo mais gosta é do cristão, é do líder que não perdoa, que está cheio de amargura, está envenenado. E onde ele vai, ele destila veneno. Aqui, ali. Ele sempre espera o melhor momento, é a conversinha, é na reunião, é no GP, na reunião da liderança, na conversa com não sei o quê. E às vezes até usa umas desculpinhas assim, nós precisamos orar, porque esse cara lá não é fácil não. Né? Usa até a desculpa da oração. Né? Tá ali, ó. Olha, vai com cuidado. Olha, não vou falar nada, viu? Não vou falar nada. Não. Enfim, é melhor eu não falar, ou seja, já falou tudo. Já destilou o veneno ali. Ó. É disso que o diabo gosta. Gente que está amargurada, que não perdoa, e que aqui e ali fica destilando veneno, numa risadinha, numa piadinha, num humorzinho, numa brincadeirinha, num comentáriozinho, numa conversinha de corredor, destila um veneninho aqui, outro ali, outro ali. É dessa gente que o diabo gosta. Mas essa gente fica encalhada. O José chegou onde chegou porque o coração dele, eu repito, não estou dizendo que foi fácil para ele, não estou dizendo que não teve que lidar com isso. Não. Com certeza ele era de carne e osso. Eu não estou dizendo que não haja momentos que a coisa é difícil. Sabe, ele sofreu injustiça. Foi perseguido. Lhe pagaram o bem com o mal. E com certeza veio na hora, mas ele não deixou isso grudar. Ele tinha esse coração de teflon, né, que não gruda. Né? Teflon. Vem, sai fora, não fica, não gruda. Não permitia, ele não vivia com isso. Gente, essa história que eu falei do diabo, de quem o diabo não gosta, de quem ele gosta, isso é sério. Veja o que Paulo fala aos Coríntios,
2 Coríntios 2, 9 e 10, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes. Se vocês perdoaram alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoo, se é que havia alguma coisa para ser perdoado, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Versículo 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Paulo está dizendo que também uma das razões de perdoar é para que Satanás não tivesse vantagem. A Bíblia está dizendo que quando a gente não perdoa, Satanás tem vantagem. E ele falou sobre nós, ele incluiu ele e a igreja. A falta de perdão afeta o líder e os seus liderados. Para que Satanás não tivesse vantagem. Alguém diz, não, eu não tenho nada a ver com o diabo, ou de Jesus. Pois é, mas quando Paulo escreveu aos Efésios, 4:27 de Efésios, ele disse, não deem lugar ao diabo, ele estava falando para a igreja. Não era para o mundo, não era para pagão, era para crente. E uma das maneiras que se dá lugar ao diabo é com a falta de perdão. Eu acho que vocês já ouviram várias vezes, né? Enfim, eu digo isso, em alguns encontros que eu e o Cacá falamos e ministramos que ressentimento é ficar bebendo veneno esperando que outro morra. Se a gente tem ressentimento, a gente está envenenado e a gente vai destilar esse veneno. A Bíblia diz que a raiz de amargura contamina. Não tem como contaminar. Quem está amargurado vai contaminar os filhos, o cônjuge, a casa, vai contaminar a igreja, vai contaminar o ministério, vai contaminar os liderados, vai contaminar os irmãos. Se tem amargura, se tem falta de perdão, sabe, a gente tem que lidar com isso. E se ainda está lá, não venceu, cuidado com a tua boca. Não destila veneno. Se tem alguém destilando veneno, manda essa pessoa ficar quieta. Se você está em algum ministério, tem alguém destilando veneno ali, sabe? Vai falar com o líder. Veneno envenena. Raiz de amargura, diz a Bíblia, contamina. Se você tem mágoa contra alguém, vai conversar com essa pessoa. Conversa com ela, não com os outros. O que Jesus disse? Se o teu irmão pecar, vai você conversar com ele. Se eu acho que Agostinho pecou contra mim, eu não vou falar com o Carlos. Carlos, olha o que Agostinho fez. Não, eu tenho que falar com o Agostinho, não com o Carlos. E quando eu for falar com ele, não é que eu vou chegar lá para descarregar minha raiva. Eu vou chegar lá para expor a minha situação na busca de uma solução. Se a situação não dá, sabe, eu vou falar com alguém com o líder do Agostinho, enfim, mas eu não vou ficar destilando veneno por aí. Eu vou tratar diante de Deus para que eu não fique envenenado. Não, mas é difícil, sabe? Enfim, eu diria que muito mais difícil foi para José. A gente tem igreja, a gente tem irmãos, a gente tem grupo, a gente tem pessoas para compartilhar. O José vivia no meio pagão. Não tinha ninguém. Era ele e Deus, mas ele lidou isso com Deus. Foi mais difícil para ele do que para nós. Atos de José. Eu gosto disso, dessa afirmação.
O texto diz, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Esse o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Esse cara de caráter confiável, que inspirava confiança, estava lá. Se desejamos que Deus esteja conosco como esteve com José, tenhamos a palavra, tenhamos os mesmos atos. Atos de José, o título dessa aula hoje. Os mesmos atos que ele teve. Assim, veremos o Senhor nos libertar de tribulações. Tribulações. Nós o veremos honrar-nos nesta terra, aqui, e nos conduzir a uma eternidade gloriosa no céu. Fica em pé. Que os atos de José nos inspirem. José foi um líder vencedor. Se a gente quer ser ousado, quer liderar na unção, na graça, esses atos precisam estar muito presentes em nossas vidas. Fecha os olhos.